A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal, não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também seja DB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda segunda-feira nós estamos comentando a lição dos adultos, na terça a lição dos jovens, na quarta juvenis, na quinta adolescentes e na sexta-feira dos pré-adolescentes, viu? E se você é aquele professor que toda a sua aula tem que ter dinâmica, fique contente, porque aqui também nós estamos postando vídeos com relação a dinâmicas, viu? Por isso que eu quero que você faça o seguinte, deixa aqui nos comentários, hashtag AmboDinâmica, se você é daqueles professores que toda aula tem que ter dinâmica, você está no canal certo, viu? Vamos lá para a nossa lição de hoje, viu? Nós estamos estudando aqui a revista dos jovens, já estamos na lição 8, que traz por título A Tentação de Fugir do Julgamento de Deus. Eita Jesus, viu? Já sabe que a lição é forte, viu? Se prepara aí que o ensinamento vai nos fazer ficar mais crente cada vez mais. Se você me segue, já lhe digo o seguinte, é necessário você fazer no início alguns questionamentos aos seus alunos. Por exemplo, pergunte aos seus alunos, o que significa a tentação? Será que o homem consegue fugir de Deus? Eles lembram de alguma pessoa que tentou fugir de Deus? E o que aconteceu com essa pessoa? A mesma coisa, né? Quais são os julgamentos de Deus que Deus trará na vida do homem? Qual o julgamento que Deus faz na vida do pecador? E o crente também vai ser julgado? Quando é que nós somos julgados? Faça esses questionamentos para os seus alunos. Mas eu digo também que não precisa responder tudo no início da sua aula, não. Pode deixar que no decorrer da sua aula, essas questões serão todas respondidas em nome de Jesus. Mas pastor, por que iniciar a fazer esses questionamentos? Para que os alunos possam pensar, para que eles possam começar a pensar sobre o assunto, entender o que vai ser estudado. E quanto mais você criar curiosidade nos seus alunos, mais seus alunos vão participar da sua aula. E você sabe muito bem, quando os alunos participam, a aula fica muito mais dinâmica e participativa também, tá bom? No texto principal, o nosso pastor Alexandre Coelho, ele colocou assim, olha, colocou Jeremias capítulo 17, versículo 5. Olha, Jeremias, guarda bem esse nome, vamos estar estudando ele hoje. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Em outras palavras, irmãos, é porque nesse episódio daqui, Israel estava confiando no povo do Egito, pensando que o povo do Egito poderia livrar Israel, que o povo do Egito poderia proteger Israel, que o povo do Egito seria o salvador de Israel. Aí Deus diz, olha, não vai ser não, maldito o homem que confia no homem. Em outras palavras, todos aqueles que fazem o homem, o seu braço, o seu poder, vão todos serem derrotados. Meu Deus do céu, viu? É melhor se humilhar na presença de Deus, viu? No resumo da lição, o comentarista colocou, isso, os israelitas deveriam aceitar o julgamento de Deus, mas foram tentados a buscar ajuda dos egípcios, por isso foram repreendidos pelo Senhor. Em outras palavras, irmãos, nós devemos aceitar o projeto de Deus. Nós devemos aceitar o projeto de Deus e as consequências deles. É isso que nós não gostamos, irmãos. Nós gostamos, às vezes, de pecar. O ser humano gosta de pecar. O ser humano gosta de rejeitar o projeto de Deus, mas depois não quer ter as consequências. Depois quer ficar fugindo da presença de Deus. Aí agora não tem como mais fugir. As pessoas, irmãos, não têm vergonha de pecar, mas têm vergonha de assumir os seus erros. As pessoas não têm vergonha de rejeitar a vontade de Deus, mas, no entanto, querem aproveitar das bênçãos. Não tem como. Se você fizer o bem, vai ter o bem. Se você fizer o mal, vai ter o mal. Em outras palavras, nós teremos consequências. As nossas ações terão consequências, ou positiva ou negativa. Se as tuas ações forem boas, serão positivas para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para a tua EBD. Mas, no entanto, se as nossas atitudes forem mais cedo ou mais tarde, o julgamento de Deus vai vir, ó. Vai bater nossa porta, mas cedo ou mais tarde, o julgamento de Deus vai bater nossa porta e não vai ter como o homem fugir. É por isso que é melhor se humilhar na presença de Deus. Por isso que é melhor pedir perdão a Deus. Por isso que é melhor confessar os nossos pecados e pedir que Deus tenha misericórdia, irmãos, porque o nosso Deus, ele é misericordioso para com as nossas vidas. Eita, Deus maravilhoso, viu? Tem coisa boa aqui ainda, viu? Agora para a nossa introdução, viu? O comentarista colocou o seguinte: na lição deste domingo, veremos que Jeremias, um dos profetas de Israel, exorta o povo mostrando o perigo de se abandonar o Senhor e ceder à tentação de pedir ajuda aos homens. Eita Jesus, viu? Assim também acontece conosco, viu? Israel, irmãos, está procurando o socorro do Egito.
Israel queria receber o socorro do Egito. Em vez de procurar a Deus, pedir perdão a Deus, se humilhar na presença de Deus, ele vai pedir socorro ao Egito, dizendo, olha, o Egito é uma nação forte, o Egito é uma nação poderosa, eles com certeza vão nos proteger, e com isso, essa nação que está vindo aí, pensando que vai destruir a gente, o Egito vai nos proteger e vai nos guardar. Israel, irmãos, estava tentando fugir do projeto de Deus. Qual era o projeto de Deus? Que Babilônia pudesse invadir Jerusalém e levar o povo cativo. Deus já tinha profetizado que isso ia acontecer como julgamento de Israel, porque Israel tinha fugido do propósito de Deus. Israel estava pecando contra o Senhor, e Israel não deu ouvido à voz de Deus. Por isso que Deus estava permitindo que a nação ímpia, chamada Babilônia, estivesse vindo até Jerusalém e levasse o povo castigo. Em outras palavras, já estava decretado, já era projeto de Deus. Isso já ia acontecer. Mas Israel disse, epa, nós podemos resolver isso. Nós podemos fugir do projeto de Deus. Vamos chamar o povo do Egito, porque eles vão nos proteger. Irmãos, ninguém consegue fugir do projeto de Deus. Ninguém consegue escapar da mão do Senhor. Ninguém consegue esconder-se de Deus. Por isso que é melhor se humilhar na presença dele e pedir perdão pelos nossos pecados. Veremos que o povo de Israel tentou fugir do julgamento de Deus por seus pecados, sendo que o que estava por vir era tão somente a nação tentando invadir Israel e fazendo com que Israel fosse escravo. Em outras palavras, o povo de Israel estava pensando que era a própria Babilônia, por si só, que queria invadir Jerusalém e tornar escravo. E na verdade não era. Era o julgamento de Deus. Era Deus permitindo que a nação ímpia invadisse Jerusalém e castigasse. E o que Israel deveria fazer? Aceitar o julgamento de Deus. Aceitar o julgamento do Senhor e orar para que Deus pudesse ter misericórdia e livrar Israel disso. E em vez de procurar o Senhor, em vez de orar a Deus, Israel vai procurar o Egito. Egito não tem socorro para crente, não. Egito não tem socorro para o povo de Deus, não. Não adianta procurar o Egito pensando que vai ter socorro. Muito pelo contrário, vai ter mais consequências ainda. Vai ter mais sofrimento ainda. Vai estar se distanciando mais ainda do projeto de Deus. Digo e repito, busque ao Senhor, se humilhe na presença de Deus, porque o nosso Deus ele é misericordioso e ele pode muito bem nos socorrer e nos livrar de todo mal. Eita Jesus, viu? Vamos agora para o nosso ponto 1 da nossa lição. O cenário em Judá. Jeremias e seu ministério. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Já ouviu falar sobre isso? Que Jeremias sempre estava em clamor, sempre estava chorando, buscando a Deus para que Deus pudesse perdoar a nação de Israel. Mas como é que Deus vai perdoar alguém que não se arrependeu? Israel, irmãos, estava sem arrependimento. E Israel não estava buscando o Senhor. O profeta Jeremias buscava se humilhar na presença de Deus, mas a nação não se arrependia. E Israel não confessava os seus pecados ao Senhor. Então Deus só pode perdoar alguém que confessa os seus pecados e a deixa. E Israel precisava reconhecer os seus erros. Israel precisava reconhecer que estava distanciado do Senhor e estava contrário à vontade de Deus. Mas era isso que Israel não queria. Rejeitar os nossos desejos, rejeitar as nossas emoções, rejeitar tudo aquilo que é pecado, que nos afaste de Deus. E Israel já estava tão gostando do pecado, que a prática do pecado é constante. E isso o povo tinha gostado e Deus desagradado. Aí eu te pergunto, aí Deus ficando triste por causa do pecado e o povo se alegrando cada vez mais. Aí agora que vem a pergunta, você prefere fazer a sua vontade e desagradar o Senhor? Ou você vai optar em fazer a vontade do Senhor e assim receber também as bênçãos de Deus? Porque aqueles que estão fazendo a vontade do mundo, mais cedo ou mais tarde, olha, vai vir as consequências. Sofrimento pelos nossos pecados. Não é por causa de Deus não, irmãos. Deus não estaria levantando a nação Babilônia, castigar Israel, porque Deus era mau, não. É porque o povo de Israel estava merecendo. O povo de Israel não queria ouvir a voz do Senhor. Então Deus permite isso para que Israel pudesse parar e perceber que eles precisavam estar submissos à vontade do Senhor. Eles precisavam cumprir com a vontade de Deus. Biografia de Jeremias, quem foi Jeremias, para facilitar a sua vida, viu? Mas Jeremias, mesmo ter sido chamado jovem, ele tinha uma maturidade muito grande. Ele tinha algo diferenciado de Deus. Deus tinha separado ele desde o ventre da sua mãe. É por isso, irmãos, que nós precisamos também ter maturidade com as coisas espirituais. Nós precisamos aprender o que Deus gosta. Nós precisamos entender o que é que Deus quer, o que Deus aprova, o que Deus rejeita. Porque assim vamos ter condições de fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos ter maturidade na vida espiritual. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento para que nós possamos saber qual a boa, perfeita vontade de Deus na nossa vida, tá bom? A profecia de Jeremias mostrou-se o tom moderado, atingido pelo pesar de quem viu o seu próprio povo em desobediência constante. Lamentações, capítulo 1, versículo 8. Jeremias viu igualmente o julgamento de Deus chegando. Em outras palavras, Jeremias contemplava o povo pecando constantemente, Deus chamando a atenção do povo e o povo não querendo. E Jeremias pode contemplar as consequências do pecado. Você está me entendendo? Jeremias viu o povo pecando,
Deus usava Jeremias, o povo não se arrependia, e chegou o momento que o próprio Jeremias pôde contemplar o sofrimento do povo. Quando a Babilônia invade, quando a Babilônia destrói, quando a Babilônia leva o povo cativo, tudo isso, irmãos, para que pudesse entender que estava se cumprindo a palavra do Senhor. E você sabe muito bem, irmãos, é muito difícil quando a palavra de Deus está se cumprindo em castigo. Todos nós queremos a bênção do Senhor, todos nós queremos as promessas de Deus, mas quando vem agora as consequências dos nossos pecados, nós queremos fugir, nós queremos escapar, nós queremos enganar, nós queremos a misericórdia do Senhor, ou seja, nós queremos fazer as coisas erradas, praticar o erro, mas nós não queremos as consequências, e a Bíblia deixa bastante claro, irmão, as consequências virão também na vida dos desobedientes, assim como a bênção de Deus virá na vida dos obedientes, as consequências também virão na vida dos desobedientes. Eu pergunto a você que está me assistindo, viu? Você é obediente ou é desobediente? Eita, Jesus, deixa aqui nos comentários, viu? Dissemos que o lamento de Jeremias não se deu apenas porque o seu povo não creu no que Deus dissera, mas também porque ele viu o julgamento divino acontecendo diante de si. Em outras palavras, irmãos, o profeta Jeremias profetizou, chamou a atenção do povo e ele próprio estava contemplando as consequências. Ele estava contemplando que aquilo que Deus tinha profetizado estava acontecendo. E isso trouxe o coração de Jeremias muito dor, irmãos, muito sofrimento, muita agonia. Porque nós que somos crentes, irmãos, nós que somos homens de Deus, mulheres de Deus, o nosso coração tem que sentir a dor do outro. Nós precisamos sentir empatia, nós precisamos se colocar na posição do outro que se alegra, nós precisamos se colocar sempre na posição do outro. Então, quando Jeremias viu o sofrimento do povo, ele ficava triste, angustiado e sabendo, Deus está cumprindo com a sua palavra. Deus disse e agora está cumprindo. E isso trouxe muito sofrimento na vida do profeta Jeremias. Deus adverte o seu povo sobre o juízo. Deus adverte o povo sobre o juízo. Em outras palavras, irmãos, Deus sempre dá aviso antes de castigar. Deus sempre avisa antes de castigar. Fique atento à voz do Senhor, fique atento aos louvores, fique atento à palavra, que com certeza, irmãos, antes de Deus castigar alguém, Deus vai dar o aviso. Agora, muitas das vezes nós queremos tampar o ouvido, muitas vezes nós só queremos palavras de elogios, palavras de receba, de promessa, e quando Deus está nos chamando a nossa atenção, porque senão Ele trará um juízo, nós precisamos estar atentos. Antes de trazer o juízo, Ele vai nos dar aviso, mas precisamos estar atentos à voz do Senhor. O comentarista colocou aqui, olha, antes que os hebreus entrassem na terra prometida, Deus os havia advertido para que não seguisse os mesmos caminhos dos povos que estavam sendo deslojados de Canaã. Em outras palavras, irmãos, desde o início ele disse, olha, vocês estão indo para a terra é boa, mas lá tem os gigantes, vocês vão expulsar. Agora, vocês não podem ter a mesma prática deles. Veja só, se Deus estava tirando um povo daquela terra, porque aquele povo era pecaminoso, aquele povo era idólatra, aquele povo não fazia a vontade do Senhor, o povo adorava vários deuses, Deus estava expulsando eles, porque Deus queria colocar o seu povo lá. E de repente, quando o povo chega lá, começa a praticar os mesmos atos. Começa a praticar todo tipo de pecado. Em outras palavras, acabou não tendo diferença. Israel estava praticando o mesmo pecado do povo de estavam gigantes, que estavam distanciados de Deus. Quando Israel chega na terra prometida, e em vez de Israel continuar no projeto de Deus, adorando o Senhor, fazendo a vontade de Deus, no entanto não, eles agora passam a praticar todo tipo de pecado. E o que Deus faz? Deus vai também expulsar eles. Deus ele cumpre com a sua palavra, Deus adverte, Deus chama a nossa atenção, e se nós não observarmos, se nós não nos convertermos, se não mudarmos de atitude, as consequências vão vir sobre a nossa vida. E isso Deus já tinha avisado desde quando entrou na terra prometida. Serão expulsos, mas no entanto vocês não podem praticar as práticas deles. Vocês precisam ser diferentes. Eita, Deus que gosta que o seu povo seja diferente, se veste diferente, fala diferente, se comporte diferente, tem atitudes diferentes, porque nós somos moradores do céu. Eita, glória a Deus, viu? Quero falar o seguinte com você, viu? Se você gosta do nosso canal, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Nós estamos dando mais de 20 privilégios para as pessoas que são membros. Quem é membro do nosso canal, nós estamos disponibilizando o slide dessa aula, um vídeo chamado para você enviar para os seus alunos, um despertador que é um sucesso, a dinâmica por escrito, essa aula já está disponível no nosso canal, viu? Nós também estamos enviando para os membros, um card com a leitura diária, são mais de 20 privilégios. Nós estamos dando todo o suporte que você precisa, superintendente e professores da Escola Bíblica Dominical. O que você precisar, nós temos disponível, tá bom? Nós atendemos todas as revistas da Escola Bíblica Dominical. Deus prometeu a Abraão a proteção se obedecesse, mas igualmente juízo se não andasse nos seus caminhos. Irmãos, Deus deixou bastante claro. A bênção de Deus estaria para a nação de Israel, mas Israel precisaria obedecer.
Se Israel desobedecesse, estaria também o juízo. Então foi bastante claro. Mas sempre nós queremos fugir do projeto de Deus. Sempre nós queremos desobedecer, mas não queremos consequência. Mas o Deus que promete, ele cumpre. Se Deus diz que na obediência há bênção e na desobediência tem castigo, é porque assim vai acontecer. A mesma coisa eu lhe digo, você pode crer ou não crer. Você pode gostar ou não gostar. Mas se Deus diz que um dia haverá o julgamento de todos os nossos pecados serão julgados. E as pessoas que forem achadas em culpa serão condenadas. Por isso, irmãos, nós devemos pedir a Deus misericórdia e perdão dos nossos pecados, para que assim nós possamos alcançar a nossa salvação. E olha, sempre é bom ouvir a respeito das bênçãos de Deus. E elas são para os que temem e obedecem, tá vendo? As bênçãos do Senhor é para todo mundo não, pastor. A bênção do Senhor é para quem teme e obedece. As pessoas que não temem a Deus, as pessoas que não obedecem a Deus, essas pessoas também não vão poder desfrutar das bênçãos de Deus, principalmente da maior bênção. Qual a maior bênção? É carro? Não. Qual a maior bênção? É ser pastor da igreja? Não. Qual a maior bênção? É ter o seu nome escrito no livro da vida. Para que as pessoas possam ter o seu nome escrito no livro da vida, precisa aceitar Jesus Cristo, precisa se arrepender dos seus pecados e andar em novidade de vida. E as pessoas que assim o fazem adquirirão para si bênçãos espirituais e materiais também. Preste atenção no seguinte, viu? Como é que Deus não vai castigar o desobediente? Se as suas atitudes impedem Deus abençoar. Irmãos, a prática do pecado impede Deus abençoar as pessoas. As pessoas que praticam o pecado, essas pessoas têm que sofrer as consequências, porque é isso que está escrito. Na bênção há benefícios e na desobediência há castigos. Se Deus prometeu isso, ele tem que cumprir, porque Deus não é mentiroso. Por isso, irmãos, que é impossível a pessoa que anda desgarrado, por isso que é impossível que a pessoa que anda afastada de Deus alcançar as promessas de Deus, alcançar as bênçãos do Senhor. Por isso que é melhor obedecer, para que nós possamos alcançar a promessa dele em nossa vida. Deus ainda, irmãos, enviou vários profetas para dizer, se arrepender de seus pecados, mas eles não deram ouvidos. Irmãos, Deus levantava o profeta e o povo mandava matar. Deus levantava o profeta e o povo não dava ouvido. O povo preferia ouvir profetas mentirosos. O povo preferia ouvir profetas distanciados da presença de Deus do que ouvir os profetas de Deus. Sabe por quê? Os profetas mentirosos profetizavam o que o povo queria. Os profetas falsos profetizavam aquilo que era da vontade do povo. Já o profeta de Deus não profetizava o que ele queria, profetizava o que Deus mandava. O profeta significa aquele que fala em lugar do outro. Logo, o profeta de Deus, ele fala em nome de Deus. O profeta de Deus fala aquilo que Deus quer. O que nós queremos não, mas é o que nós precisamos. Deus não vai fazer aquilo que você quer ouvir, o que é que ele faça. Deus vai fazer aquilo que é melhor para você. E muitas das vezes, você que é pai, você que é mãe, sabe, é necessário castigar o filho, para que o filho possa aprender. Tem filhos, irmãos, que só aprendem através do castigo. Tem filho, enquanto você fica dando prêmio, enquanto você fica dando presente, ele não aprende ensinamento. Mas quando você dá o castigo, ele aprende e começa agora a fazer a sua vontade. E se ele obedecer, tem bênção. E se desobedecer, tem castigo. E castigo ninguém gosta, viu? Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Busca pela ajuda dos egípcios. Quando o povo de Israel se viu na iminência do julgamento divino por meio dos babilônios, ou seja, a Babilônia estaria invadindo Jerusalém, tentaram buscar ajuda em outras nações. Isaías comenta, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, então, para o santo de Israel, e não busca o Senhor. O povo de Israel, irmãos, quando ficou sabendo que a Babilônia estaria invadindo Jerusalém, em vez de procurar o Senhor, em vez de ouvir os profetas de Deus, foi procurar socorro no Egito, dizendo, olha, vocês são fortes, vocês são poderosos, se vocês nos protegerem, nós vamos pagar tributo a vocês. Eu prefiro pagar tributo ao Egito do que a Babilônia. Só que Deus tinha dito que a nação que estaria invadindo era os babilônios. Deus tinha deixado bastante claro que o povo seria levado para a terra longínqua, e essa terra longínqua era a Babilônia, mas o povo de Israel queria fugir do julgamento divino, mas disso ninguém consegue fugir, e quando se levanta para tentar buscar o socorro no Egito, estão dizendo, eu não aceito a vontade do Senhor, eu não quero que a vontade de Deus venha sobre a minha vida, mas isso, irmãos, ninguém pode impedir. Quando Deus quer fazer, ele garante. Quando Deus quer fazer, ele usa as ferramentas que for necessárias para que o seu projeto se cumpra na nossa vida. É o seguinte, na ótica dos hebreus, o Egito era uma opção militar que certamente poderia fazer frente à Babilônia, já que Deus se tornara um opositor aos hebreus. Buscaria assim a ajuda dos homens. Não tinha proteção mais de Deus porque estava em pecado. Ele disse, vamos agora então pedir a proteção do Egito, porque assim vamos estar protegidos. Irmãos, se Deus não proteger, se Deus não guardar, se Deus não livrar, ninguém tem poder de fazer isso.
Vamos buscar constantemente a Deus para que Deus possa estar nos guardando de todo o mal, em nome de Jesus. Irmãos, o povo de Israel não estava entendendo que aquele julgamento que estaria por acontecer, vindo da Babilônia, era o projeto de Deus, era a vontade de Deus para com o povo. E eles tentaram fugir disso. Eita, irmãos, não adianta fugir do projeto de Deus. Sempre com relação ao reino do norte. O rei do norte tinha pecado, distanciado do Senhor, Deus tinha profetizado e o povo não se arrependeu. E Deus permitiu que o povo da Síria invadisse o povo de Israel e castigasse, matasse, destruísse, levasse cativa a nação do reino do norte e foram castigados por causa disso. Então o povo de Israel, irmão, já tinha um exemplo disso tinha acontecido. Em vez de mudar de atitude, eles continuam na prática do pecado. O coração humano é duro demais, irmãos. O ser humano, irmãos, não tem explicação porque tanta dureza sempre vem na vida humana. Porque os homens querem pecar e não querem fazer a vontade do Senhor. Querem pecar e não querem pedir perdão. Não querem se submeter à vontade de Deus para fugir do que Deus tinha determinado. Em outras palavras, irmãos, o profeta Jeremias tem escrito uma carta informando o povo que era necessário o povo de Israel ficar sujeito à Babilônia. Que era um projeto de Deus, o povo de Israel precisaria estar sujeito à Babilônia. E quando o povo de Israel percebe que isso estaria acontecendo, o povo já começa a querer se levar. Também tenta criar situações para que o próprio rei Joaquim, que era rei de Israel, pudesse se levantar contra a Babilônia. É aí, irmãos, que a Babilônia fica mais furiosa ainda. Retorna a Jerusalém, destrói a cidade de Jerusalém, leva cativo muitas pessoas também e deixa praticamente vivendo na cidade as pessoas pobres e as pessoas necessitadas, para que Israel não pudesse ser reconstruído. Tudo isso porque Israel não entendeu o que era projeto de Deus. Mesmo o profeta deixando bastante claro, o que vocês estão sofrendo, essa vontade de Deus. E vocês precisam aceitar a vontade de Deus. Enquanto Israel tentava fugir, pior ficava. Quando Israel tentava escapar, pior ficava ainda com relação à nação de Israel. Quim decidiu se rebelar, mesmo tendo sido advertido pelo profeta Jeremias. Então veio o segundo cativeiro de Judá, quando Nabucodonosor colocou Zedequias para governar. Zedequias então veio buscar apoio do Egito. A sujeição da Babilônia deveria ser vista como a sujeição de disciplina de Deus, mas um povo que não ouvia ao Senhor também não perceberia que o julgamento deveria ser aceito por ter sido enviado pelo juiz de toda a terra. Se o povo não estava ouvindo a Deus e ouvia a Babilônia, se o povo não estava querendo se converter a Deus e ia querer se converter à Babilônia, se o povo, irmãos, não queria fazer a vontade do Senhor, a rei da Babilônia, é claro que não. E isso trouxe muitos conflitos a Israel. Tem coisas, irmãos, que aparentemente é ruim, mas precisamos fazer essa vontade do Senhor. Tem coisas, mas precisamos nos sujeitar mesmo no projeto de Deus. E nós não sabemos o que está por vir. Por isso, irmãos, que é necessário nos sujeitarmos à vontade de Deus, para cumprirmos também com aquilo que Deus quer de nós, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mas faça a vontade de Deus. Cumpra com o seu ministério, que eu tenho certeza que tem bênção de Deus para a sua vida. Que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse versículo é bem claro. Maldito aquele que precisa passar pela disciplina de Deus, mas busca ajuda em recursos e capacidades humanas para fugir do julgamento. São de Israel, do reino de Judá, queria fazer. Quando ficou sabendo que seria castigado, tentou dar um jeito, tentou escapar do projeto de Deus, tentou usar seu jeitinho. O governo brasileiro não tem sempre o seu jeitinho. O jeitinho afastou Deus mais ainda. O jeitinho prejudicou a nação de Israel mais ainda. A palavra maldito nos traz a ideia de uma pessoa que foi alcançada por uma maldição. Em nossos dias, os quais as pessoas só querem ouvir as palavras de bênção, as palavras de promessa e nunca palavras de repreensão. O maldito ofende os nossos ouvidos, mas que espalha a realidade de como Deus enxerga o pecado. Em outras palavras, aqueles que andam no pecado se tornam maldito, mas a pessoa se torna maldito. Ela não nasce maldito e não é Deus que faz maldito. São os seus atos, são os seus pecados que tornam a pessoa maldito. É por isso que essas pessoas, irmãos, não habitarão o céu. É por isso que essas pessoas não estão destinadas ao céu. Essas pessoas estarão perdidas com relação à sua salvação. Por isso que é melhor obedecer a Deus. É melhor fazer a vontade do Senhor do que a vontade do homem. Terceiro item para se afastar do Senhor. Não bastava desobedecer ao Senhor e depositar sua confiança nos homens. Os israelitas ainda se afastaram de Deus, se afastar do Senhor. Não bastava desobedecer ao Senhor e depositar sua confiança nos homens. O povo de Israel cada vez mais praticava um pecado. Cada vez mais Israel pecava mais. E a Bíblia diz, irmãos, que um abismo vai chamando o abismo. Quanto mais no pecado você entra, quanto mais pecado você pratica, mais distanciado você vai ficar de Deus, mais longe você vai ficar. Logo, mais consequências também você terá. Então vamos ficar atentos, irmãos. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Vamos buscar a Deus, vamos pedir socorro, porque Deus tem interesse
nos proteger, de nos guardar, de nos ajudar, mas precisamos andar segundo a vontade dele. Ajuda humana, irmão, sempre será bem-vinda. Olha só, o comentarista colocou aqui, olha. Ajuda humana sempre será bem-vinda quando há união entre os irmãos. Se essa união não estiver em desacordo com o Senhor, em outras palavras, irmãos, nós não podemos abençoar aquele que Deus está castigando. Irmãos, tem certa situação que nós não devemos nem orar. Às vezes Deus está tratando com a pessoa, Deus está trazendo juízo para que a pessoa possa se converter, para que a pessoa possa melhorar, para que as pessoas possam ter essa mudança de vida. E nós tentando dar um jeitinho, irmãos. Quem estiver passando pelo castigo de Deus deve passar pelo castigo. Quem estiver passando pelo deserto de Deus precisa passar pelo deserto. E essas pessoas, irmãos, o certo é nós nem orarmos. Por isso que quando você for orar, é necessário você pedir: Deus, mas seja feita a tua vontade. Tu conhece ele, tu sabe o coração dele, tu sabe que ele está passando por essa situação, ou uma obra do inimigo, que seja repreendida em nome de Jesus. Mas se for o teu projeto, que tu possa tratar ele conforme a tua vontade, porque eu tenho certeza que o teu projeto é melhor do que qualquer projeto aqui desta terra. Deu para entender? Quem estiver sofrendo as consequências de Deus precisa passar pelo deserto, precisa passar pelo deserto, porque só depois que passar pelo deserto é que ele vai poder cantar o hino da vitória. O nosso terceiro item: é melhor confiar no Senhor. O coração enganoso. O interior do ser humano pode obrigar diversos pecados, entre eles o da rebeldia, que é um dos principais. Deus sonda os nossos corações e conhece o nosso interior. Irmãos, o coração humano tem tanta coisa ruim que só misericórdia. Tem tanta coisa guardada, tanto rancor, tanto ódio, tanta vingança, tanta mágoa. E nós precisamos apresentar a Deus, irmãos. Porque Deus, ele vai lá, ele pega a esponja, ele tira toda a mágoa, ele tira todo o rancor, ele tira toda a prepotência, toda a exaltação, toda a hipocrisia. Ele vai tirando de nós. Mas nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos conversar com Deus constantemente para que Deus possa tirar tudo aquilo que não agrada e colocar a sua vontade em nós. Eita maravilha, viu? Jeremias nos alerta que nunca devemos confiar uns aos outros. Aqui, olha, Jeremias nos alerta que nunca devemos confiar uns aos outros. Será que quando Jeremias diz que nós não devemos confiar no homem, está dizendo que nós não podemos confiar em nada no homem? Que nem o homem é digno de confiança, que nós não podemos pedir conselho ao homem, que nós não podemos conversar com o homem, que nós não podemos pedir ajuda ao homem? Será que isso que está querendo dizer? É claro que não, irmãos. Quando Jeremias diz que nós não deveríamos confiar no homem, é com relação a nós tentarmos fugir de Deus, se esconder de Deus e acreditar que o homem, que um poder, que uma coisa aqui na terra vai estar nos livrando da mão de Deus. O que Israel estava tentando fazer era isso, era confiando que o povo do Egito ia proteger a nação de Israel, e com isso aquilo que Deus tinha dito não ia se cumprir. Em outras palavras, o povo do Egito ia proteger Israel de uma forma que o castigo de Deus não viria. Estava pensando, irmãos, que o Egito poderia proteger o povo de Israel da mão do Senhor. Ninguém pode fugir da mão do Senhor. Nós devemos estar sujeitos à vontade de Deus. Então não é que nós não podemos confiar nas outras pessoas, precisamos confiar, precisamos contar algumas coisas para que as pessoas possam estar nos ajudando, podemos pedir socorro, mas nós devemos entender que aquele que nos dá socorro é o Senhor, aquele que nos protege é Deus, mas sempre vai usar alguém aqui na terra para te abençoar. As pessoas são abençoadas aqui na terra por alguém. Deus pode usar até ímpios para te abençoar, mas tudo é segundo a vontade dele e projeto dele também. Aquele que confia no Senhor. Da mesma forma, Deus considera maldito aquele que se afasta de Deus e começa a praticar o pecado. Como Israel buscou ajuda no Egito, ele considerava maldito aquele que confiava no Egito, porque estava tentando fugir do projeto de Deus. E outras palavras, Israel, irmãos, estava pedindo ajuda ao Egito para que pudesse fugir do castigo de Deus. Logo, as pessoas que tentam fugir do projeto de Deus, as pessoas que tentam fugir do castigo de Deus, acabam se tornando malditos. Por que isso? Porque estão desobedecendo, estão tentando fugir da direção de Deus. E o homem não pode fugir daquilo que Deus projetou. O homem não pode escapar da mão do Senhor. É melhor pedir perdão e se submeter à vontade de Deus. Eita, Deus de poder, viu? Deus, ele é juiz. Deus não deixaria de julgar o seu povo por causa dos seus pecados. O julgamento se concretizou quando a fortaleza de Jerusalém e o templo do Senhor foram destruídos e o povo foi levado cativo, isso para a Babilônia. O povo que antes desfrutava de grande favor de Deus,
do altíssimo do Senhor, da proteção de Deus, um povo que desfrutava das bênçãos do Senhor, agora passou a ser castigado pela Babilônia. E esse cativeiro demoraria cerca de 70 anos. Você sabe muito bem que apareceu o profeta dizendo que o cativeiro só demoraria apenas 2 anos, mas no entanto Deus tinha usado o profeta Jeremias que seria cerca de 70 anos, e para a glória do nome do Senhor Jesus, assim foi. O cativeiro de Israel demorou cerca de 70 anos. Do jeito que Deus profetizou, assim também aconteceu. De Deus fez o seu efeito. Após o exílio, o povo de Deus retornou mais consciente de suas obrigações para com Deus. Palavras, logo após o castigo, o povo de Israel passou a fazer a vontade do Senhor, passou a submeter à vontade de Deus, passou a buscar o Senhor, passou a ter uma vida consagrada a Deus, mesmo que depois a outra geração acabou pecando, porque o ser humano, irmão, sempre vai estar na prática do pecado, mas nós devemos estar do lado das pessoas que adoram o Senhor, nós devemos estar do lado das pessoas que amam a Deus, nós devemos estar do lado das pessoas que têm compromisso com o Senhor, porque fazendo assim nós seremos também abençoados em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já vou encerrando a aula dizendo o seguinte, viu? Se comprometa com a voz do Senhor, faça a vontade de Deus, cumpra com o mandamento de Deus, não tente fugir do julgamento de Deus. É melhor você passar pelo deserto do que ficar no palácio e ser castigado, viu? As pessoas que tentam fugir da direção do Senhor, elas estão se tornando malditos, porque mais cedo ou mais tarde o julgamento de Deus vai vir sobre a sua vida. Mas Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus misericordioso. Se coloca na posição que Deus pode mudar a sentença em nome de Jesus, viu? Já vou encerrando aqui, lhe dando a paz do Senhor e desejando que Deus esteja ali abençoando, que a sua aula seja uma bênção, viu? E venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e tenha vários benefícios. Vou deixar aqui os benefícios, tá bom? A paz do Senhor e até o próximo vídeo.